Hoje adentramos um capítulo sombrio e intrigante da história, um relato que transcende o tempo. Eu sou Judas, e neste vídeo desvendaremos os caminhos da traição e o que aconteceu comigo depois, que ainda ecoa nas sombras. Entendam o motivo por trás da traição de Judas, pois é um lembrete crucial de como nossas escolhas moldam não apenas destinos individuais, mas ecoam na trama coletiva da humanidade. Estejam preparados para uma jornada envolvente e, ao final, compartilhem suas reflexões nos comentários. Vamos juntos desvendar os segredos por trás da traição de Judas, uma lição eterna que merece nossa atenção. Antes de mergulharmos nessa narrativa intensa, peço a gentileza de deixar seu like, pois cada apoio é um incentivo para mais conteúdos impactantes como este. Acompanhem cada detalhe, pois a importância desta revelação vai além da mera história. A traição, que ainda ecoa nas sombras do tempo. A traição persiste, uma ferida aberta na minha consciência. Eu, Judas, carrego o estigma do traidor, uma sombra que perdura através das eras. Naquela última ceia, o momento fatídico que mudou o curso da história, eu estava lá, sentado à mesa com o Mestre, o Messias, o Filho de Deus. A traição dançava como uma sombra inquietante em minha mente, enquanto eu enfrentava o dilema que moldaria meu destino. A promessa de 30 moedas de prata foi a isca que me atraiu para o caminho traiçoeiro. O preço de minha lealdade mentirosa, um pacto que selou meu destino de forma irrevogável. Aquelas moedas, frias e metálicas, representavam mais do que simples riquezas. Eram a manifestação da besteira da minha escolha burra. O beijo, um gesto aparentemente inofensivo, tornou-se a assinatura da traição, marcando um homem que pregava amor e perdão. Hoje, as memórias daquela noite ecoam como um eco amargo na minha alma. A traição, como uma sombra do mal, continua a me assombrar. Minha história é uma narrativa de escolhas complexas, de dilemas humanos que ecoa no tempo. A burrice daquele beijo dura como um lembrete sombrio de como as escolhas, mesmo as mais aparentemente insignificantes, podem continuar por toda a eternidade. Bom, antes de caminhar ao lado de Jesus, minha vida era como a de tantos outros. Simples, repleta de desafios e buscas. Nasci em um lugar comum, vivendo entre as esperanças e as lutas do dia a dia na Galileia. Minha história se desenrolava entre o convívio comuns dos amigos e as obrigações do cotidiano. Era um tempo de sonhos e anseios, de expectativas e desilusões. Como tantos outros naqueles tempos, busquei encontrar meu caminho entre as tarefas do trabalho árduo e as interações cotidianas. Não sabia que meu destino se entrelaçaria com o de um homem cujas palavras e ações ecoariam através dos séculos. Antes de conhecer Jesus, minha jornada era apenas a de um homem normal, sem saber que o encontro com aquele que seria chamado de Messias mudaria tudo. Minha existência era simples, pelas esperanças e limitações da vida. Pouco sabia que um encontro mudaria minha trajetória de forma tão profunda, me lançando numa jornada de fé, escolhas e, eventualmente, de uma traição que se tornaria um peso gigantesco. A noite escura se desdobrava lentamente, como se o próprio tempo, já sabendo do pior para testemunhar o desenrolar da traição que se aproximava. Eu, Judas, caminhava pelas sombras, guiando aqueles que buscavam prender aquele a quem chamavam de Rei dos Judeus. A angústia pairava no ar, densa e tocável, enquanto o peso da escolha se acomodava em meus ombros. O suor frio brotava em minha testa, uma resposta física à tensão que envolvia meu ser. Cada passo, um eco do destino sendo traçado, cada respiração, um lembrete do compromisso sinistro que eu havia feito. A escuridão da noite se entrelaçava com a escuridão da minha alma, e a lua, testemunha silenciosa, lançava sua luz sobre o palco sombrio onde minha traição se desenrolava. O momento chegou, a encruzilhada da lealdade e da ambição. Enquanto o grupo se aproximava do local, a sensação de inevitabilidade se intensificava. A traição estava prestes a se consumar,
como uma sombra que se solidifica, escura e inescapável. O toque do beijo profano, um gesto que transcendeu a mera ação física, selou a traição de maneira irrevogável. Cada detalhe daquele instante está gravado em minha memória com uma clareza cruel. O sussurro do vento, o farfalhar das folhas, a tensão no ar como uma corda esticada ao limite. O beijo, um traidor silencioso, cortou mais fundo do que qualquer espada poderia penetrar. A dor da traição ecoa como um lamento eterno em minhas memórias. Um fardo que carregarei até o último suspiro. A noite escura, testemunha silenciosa do meu erro, guarda os segredos de uma escolha que mudou tudo. No final daquela tarde, desse dia sombrio, minha alma estava em pedaços, pesada com o fardo da traição que eu havia cometido. As 30 moedas de prata, frias e pesadas, queimei minhas mãos quando as devolvi aos líderes religiosos. O eco das palavras de Jesus, melhor lhe fora não haver nascido, como se Jesus tivesse me falado, mas não, ele não me falou. Sussurrava em minha mente sem parar, me cortando mais profundamente do que qualquer espada. Em busca de redenção, ou talvez escapando do peso insuportável da culpa, dirigi-me ao campo dos oleiros. O sol já se pôs, e a escuridão envolvia minha angústia como um manto. Encontrei uma árvore solitária, seus galhos se estendendo como mãos acolhedoras, ou assim eu queria acreditar. Era ali que eu decidi enfrentar o destino que minhas escolhas haviam traçado. As 30 moedas que não estavam mais comigo ainda queimavam em minhas mãos. Amarrei uma corda ao galho mais forte daquela árvore solitária. Meus passos covardes me levaram ao abismo da decisão final. O nó apertou-se em meu pescoço, uma representação física da culpa que me estrangulava por dentro. A noite testemunhou meu último suspiro de arrependimento. O chão desapareceu sob meus pés, e o vazio engoliu minha existência como um poço sem fundo. Lugar obscuro e de fogo anunciava a tragédia que se mostrava abaixo. Assim eu percebi que estava deixando o universo que eu já não fazia parte. Foi assim que, em desespero e escuridão, encontrei meu fim. O campo dos oleiros se tornou o palco da minha última cena, onde as escolhas erradas culminaram em um destino trágico. Que o que aconteceu sirva como um lembrete sombrio de como as decisões, mesmo as mais pequenas, podem moldar irrevogavelmente nossas vidas. Minha história, e vista pela traição que se desdobra como um obscuro enigma, revela as complexidades aos dilemas humanos. Cada palavra que narro carrega o peso de escolhas que reverberam através do tempo, como ecos persistentes de um passado que não pode ser apagado. As moedas tilintaram, um som metálico que ecoou na minha alma, marcando o preço da minha traição. A verdadeira amarga recompensa não se revelou nas 30 moedas de prata, mas sim na traição daquele a quem amei. A dor da escolha errada foi como um veneno que se infiltrou nas raízes mais profundas da minha existência. Aquele beijo, selando meu destino, se tornou o catalisador de uma tragédia pessoal que ressoa além das eras. Minha história se desenha como um trágico capítulo nas páginas do tempo, uma narrativa marcada pela fragilidade humana, pelas encruzilhadas que enfrentamos. Cada palavra, carregada de significado, pinta um quadro sombrio da condição humana, onde a ganância, a lealdade mentirosa e a traição têm um gosto amargo na boca. Os dilemas que enfrentei ecoam como um aviso sombrio, um alerta sobre as escolhas que moldam destinos. Neste relato, as linhas entre certo e errado se emaranham, e a narrativa se desdobra como um quebra-cabeça complexo. A traição, um tema recorrente na história da humanidade, ganha contornos pessoais em minha jornada. Que este capítulo, mesmo trágico, sirva como um espelho para os que ousam enfrentar as encruzilhadas da vida, onde as escolhas moldam não apenas o destino individual, mas também o curso da história coletiva. Ó Senhor, em meio às sombras do nosso ser, buscamos Tua luz. Aqui, diante de Ti, clamamos por refúgio, buscando abrigo nos Teus braços misericordiosos. Jesus, nossa rocha e nossa fortaleza, encontramos segurança em Tua graça. Perdoa-nos, Pai Celestial, pelas vezes em que nos perdemos nos caminhos tortuosos, pelas escolhas que nos afastam de Tua vontade.
Envolvidos pela história de Judas, reconhecemos a fragilidade dos nossos passos quando nos afastamos do teu amor. Em vez de trilhar os caminhos da traição, ensina-nos a servir, a amar e a perdoar, como tu nos ensinaste. Que possamos aprender com as lições dolorosas da história e nunca nos desviar dos teus princípios. Concede-nos discernimento para reconhecer a verdade, a coragem para resistir às tentações do ego e a sabedoria para seguir teus ensinamentos. Senhor, dá-nos força para erguer-nos diante das adversidades, para buscar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. Seja nossa guia, Jesus, conduzindo-nos pelos caminhos da retidão e da compaixão. No silêncio do nosso coração, depositamos nossa fé e confiança em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu amor, um reflexo da Tua graça infinita. Concede-nos a humildade para servir, a compaixão para perdoar e a sabedoria para escolher sempre o Teu caminho. Que nossas ações sejam guiadas pela Tua vontade e que possamos encontrar verdadeiro refúgio em Ti, hoje e sempre. Amém. Agradeço imensamente por dedicarem tempo a este relato profundo. Compartilhem para que mais pessoas possam absorver as valiosas lições sobre escolhas e consequências. Não esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Prometo que será igualmente cativante. Até breve.